agradecer a Larissa pela escolha do nosso espaço, as convidadas. Para quem ainda não conhece a Tapera, a gente funciona como uma livraria, então a gente tem um catálogo para venda, inclusive o livro está à venda aqui na mesa ao lado. A gente funciona também como uma biblioteca, então a gente tem um acervo aí de mais de 3.000 livros para empréstimo gratuito. Os livros podem ser emprestados mediante um cadastro bem simples, pode ser feito pelo site ou aqui pessoalmente. Além disso, nós somos também um espaço cultural, né? Então a gente promove uma série de eventos, como lançamentos, exibição de filmes, debates, e a gente tem também uma programação de cursos. Então, quem tiver interesse aí em acompanhar nossos eventos, cursos, conhecer nossa biblioteca, pode deixar o e-mail ali no nosso livro de visitas para receber nossa programação. Dá para acompanhar também pelo Facebook, Instagram. E é isso, desejo um bom evento aí a todos. Boa noite a todas e a todos. Meu nome é Larissa. Primeiro, eu gostaria de agradecer à Livraria Tapera pelo acolhimento do evento. Gostaria de agradecer às convidadas, a Viviane Garbellini e a professora Bianca Santana, que eu não consigo chamar só pelo nome, nunca, porque ela foi minha professora na graduação e sempre vai ser. Gostaria de agradecer à editora Letramento também, que fez um trabalho tão bom editando o meu livro. E gostaria de começar contando para vocês como surgiu esse livro, que, na verdade, não surge como um livro propriamente dito. Ele é a minha monografia de conclusão de curso de jornalismo, que eu concluí no ano passado. Atualmente, eu faço mestrado em Ciência da Comunicação na ECA. Bom, a ideia aqui é fazer uma breve apresentação, eu realmente não vou me alongar muito, sobre o conteúdo do livro, trazendo alguns casos mais emblemáticos, e depois abrir para um debate mais amplo sobre as eleições de 2018 e a participação feminina na política brasileira. Bom, então vamos lá, eu trouxe uma apresentação e vou me levantar. A minha ideia com esse trabalho foi investigar como a violência contra as mulheres atuou por meio do discurso, sobretudo midiático, durante o processo de impeachment. Ou seja, a minha ideia não era provar que existiu essa violência. Eu parti desse pressuposto. Essa violência, estando posta, como ela se manifestou. Essa é a minha investigação. E eu acho que é uma honestidade muito importante na pesquisa, assim, de onde você parte e o que você busca. Bom, eu acho que o trabalho acadêmico ele existe numa confluência de fatores. Tem um movimento, que é o movimento do que está acontecendo dentro de mim, enquanto pesquisadora, que sou um sujeito repleto de subjetividade, e o movimento do que está acontecendo no mundo. Dentro de mim, eu posso dizer para vocês que o que estava acontecendo naquele momento era uma grande inquietação. Eu estava refletindo muito, e eu acho que uma frase que eu sempre escutei, que faz parte do senso comum e que faz parte dessa reflexão, por trás de um grande homem, existe sempre uma grande mulher. Eu sempre escutei muito essa frase e estava num momento da minha vida que eu estava me questionando quais eram as possibilidades de existência das mulheres, quais eram as possibilidades de uma mulher ocupar um espaço de poder por ela mesma. E não só um espaço de poder, mas se realizar na vida de diversas maneiras por ela mesma, sem estar atrás ou à frente de um homem ou qualquer coisa assim. E esse movimento do que estava acontecendo dentro de mim se uniu ao movimento do que estava acontecendo no mundo, que era um processo de impeachment contra a ex-presidenta Dilma, que foi a primeira mulher a presidir o nosso país, e foi a partir dessa união desses dois movimentos que me levou até o tema. Bom, esse é um slide que, todas as vezes que eu apresentei esse trabalho, eu gosto de trazê-lo. Ele é mais impactante do que qualquer outra coisa. São as pessoas que presidiram o Brasil desde que somos república. E aqui, Dilma, depois de mais de 120 anos de república, a primeira mulher a presidir o Brasil. Então, a gente tem uma ruptura que, inicialmente, ela é factual. A gente pode ter várias interpretações dessa ruptura, mas, no primeiro momento, não é uma questão interpretativa, é uma questão factual. É a primeira mulher a presidir o país. E, quando a gente fala da Dilma, é importante ter em mente não só que ela é uma mulher, mas de que tipo de mulher a gente está falando. Ela é uma mulher que vem de uma trajetória de luta política contra a ditadura, luta armada.
Ela é uma mulher mais velha, que não performa ideais de feminilidade. Ela não vem acompanhada de um marido ou de algum homem. Inclusive, eu trouxe essas duas imagens que eu acho que são bem emblemáticas, que são as duas posses presidenciais, em 2011 e 2014, em que ela aparece com a sua filha. Então, eu gostaria de pontuar isso, que, além de pensar que é a primeira mulher a presidir o Brasil, a gente também tem que pensar que tipo de mulher é essa. Bom, e aí eu trouxe a Dilma para vocês para falar que talvez ela quebre um pouco com essa ideia de por trás de um grande homem existe sempre uma grande mulher, mas tem uma certa contradição aí, mesmo no fato dela não vir acompanhada dessa figura masculina que poderia vir como marido. Ela sempre foi trazida, tanto pelo próprio Partido dos Trabalhadores, quanto pela oposição, como uma sombra do Lula, ou estando sempre à sombra do Lula. E aí existe esse inegável jogo de ausências e presenças, de luz e de sombra na relação entre Dilma e Lula. Ao passo que uma parcela popular, política e midiática, optou pela versão que colocava em xeque a capacidade administrativa de Dilma Rousseff, porque ela estava à sombra de Lula, o próprio Partido dos Trabalhadores uniu esforços para fazer acreditar que aquele seria um terceiro governo de Lula, e assim atestar a sua viabilidade. Em nenhum dos casos é possível concluir que a ex-presidenta foi tratada com legitimidade política. Bom, e aí, para investigar essa questão da violência contra a mulher no discurso que deu fôlego ao impeachment, tem uma questão que é fundamental para mim. Licença, eu vou beber água. Essa questão é a questão da linguagem. Ela perpassa todo o meu trabalho e é com ela que eu começo logo na introdução e no título. É presidente ou é presidenta? Isso, quando a Dilma foi eleita em 2010 e começou a exercer o seu primeiro mandato em 2011, foi uma grande questão. Como a gente vai chamar, como a gente vai se referir à primeira mulher a presidir o Brasil? Se por tanto tempo foi de comum acordo que o certo é presidente, assim, no masculino, o que a gente faz agora? Então, existe essa perplexidade inicial com a linguagem. Isso é muito simbólico. E muita gente, quando leu o que eu escrevi, que presidente é no masculino, ou me escutou falando isso em algum momento, me criticou um pouco. Não sei se crítica é a palavra certa, mas me corrigiu, talvez. Porque, na verdade, a nossa gramática prevê que palavras com o sufixo ente, como é o caso de presidente, comportam tanto o feminino quanto o masculino. Ok, sabemos disso, todos nós, eu também sei. Mas, ainda assim, eu insisto, presidente é masculino. Presidente é masculino. E a gente precisa reafirmar presidenta, porque, a partir do momento que a gente traz essa nova palavra, a gente pressupõe que mulheres podem e devem ocupar esse espaço. Assim como chegar aqui hoje e ter um ato simples como falar boa noite a todas e todos, pressupõe que aqui existem mulheres, inclusive existem muito mais mulheres do que homens. Presidenta faz com que a gente entenda que esse cargo também é das mulheres. Bom, e o meu método de pesquisa é a análise do discurso. E eu usei, basicamente, eu usei a Annie Orlandi, que foi a introdutora da análise do discurso aqui no Brasil, no final dos anos 70. E ela nos diz que, na perspectiva discursiva, a linguagem é linguagem porque faz sentido. E a linguagem só faz sentido porque se inscreve na história. Então, retomando isso que eu falei, é bom ter essa mentalidade de que a língua não é somente uma estrutura, ela é um acontecimento, e ela está em constante mutação. Então, a gente não pode ficar sempre à mercê de regras, ainda que elas prevejam ou não o uso de presidenta, porque isso, sinceramente, pouco me importa. Eu acho que o mais importante é a gente entender a língua como esse processo de mudanças sociais na qual ela se espelha. Bom, aqui tem uma frase que eu acho muito boa, eu não vou pular. Se o real da língua não fosse sujeito à falha e o real da história não fosse passível de ruptura, não haveria transformação, não haveria movimento possível, nem dos sujeitos, nem dos sentidos. É porque a língua é sujeita ao equívoco e a ideologia é um ritual com falhas que o sujeito, ao significar, se significa. Por isso, dizemos que a incompletude é a condição da linguagem. Nem os sujeitos, nem os sentidos, logo, nem o discurso, já estão prontos e acabados. Bom, aí eu trouxe alguns exemplos que eu considero mais emblemáticos, mas são vários que são trazidos no livro.
para ilustrar para vocês aqui. Um deles é A Fogueira e a Caça às Bruxas. Eu usei principalmente o livro Caliban e a Bruxa, da Silvia Federici, eu imagino que seja assim que se pronuncie, em que ela fala sobre a transição do feudalismo para o capitalismo na Europa e, nesse processo, sobre a caça às bruxas. Para falar sobre, principalmente, essa metáfora fotojornalística que foi usada no estado de São Paulo e na Veja, em que a Dilma aparece entre chamas, assim, como se ela estivesse numa fogueira, como isso é simbólico sobre a condição da mulher. Então, ela nos diz: centenas de milhares de mulheres não poderiam ter sido massacradas e submetidas às torturas mais cruéis se não tivessem proposto um desafio à estrutura de poder. Eu trouxe, achei legal trazer, porque na Folha de São Paulo, a imagem da Dilma é realmente noticiosa. Ela está ali acendendo a tocha olímpica. Esse era o momento. E tanto no estado de São Paulo quanto na Veja, a imagem utilizada foi uma metáfora. E aqui não cabe dizer que foi intencional do fotógrafo ou do próprio jornal usar isso como querendo dizer queimemos a Dilma, cacemos a Dilma. Eu acho que o discurso ele transcende essa ideia de intencionalidade. Isso é muito importante de ter dito também. O discurso é social e não individual. Bom, um outro exemplo que é bastante emblemático são os adesivos que foram divulgados na internet e comercializados no Mercado Livre, em que a Dilma aparece com as pernas abertas e, entre suas pernas, um espaço que seria para a bomba de combustível do posto, simulando a penetração sexual, ou seja, um estupro. Esses adesivos foram divulgados e comercializados quando houve o aumento do combustível. Então, quando a população acha que a apologia ao estupro é uma forma de protesto contra uma mulher que toma contra uma presidenta que toma uma atitude que eles consideram injusta, a gente tem que repensar, porque ao passo que se um homem fizesse isso, quando um homem faz isso, na verdade fazem, né? O protesto é muito diferente. Então, existe essa particularidade quando é com uma mulher, de remeter ao estupro, de remeter ao fato dela ser uma mulher. E aí a gente tem que pensar em dois tópicos que estão interconectados, que é a percepção cultural do sexo heterossexual enquanto uma possibilidade de punição ou vingança contra uma mulher, e a ideia que é socialmente construída de livre acesso do homem ao corpo feminino. Bom, trouxe também a capa da revista Isto É, na verdade a edição inteira, porque tem uma matéria bem que segue a mesma linha dentro, né? Não é somente a capa, mas a capa é bem emblemática, porque uma imagem da Dilma comemorando um gol na Copa do Mundo foi totalmente tirada de contexto para colocá-la na capa da Isto É num momento de muitos ânimos políticos, enquanto o impeachment estava acontecendo, para dizer que ela estava totalmente desequilibrada, que ela não conseguia mais tomar medidas administrativas e decisões públicas por causa do emocional dela. Então, as mesmas características e os mesmos comportamentos em que um homem é considerado forte, que são consideradas demonstrações de poder ou de autoridade, no caso de uma mulher, são consideradas desequilíbrio emocional. Bom, e aí, em um dos últimos capítulos do livro, eu trago uma narrativa sobre a votação na Câmara dos Deputados no dia 17 de abril, se não me engano, 17 de abril, em que o processo de impeachment foi votado pela primeira vez e foi aprovado. Ou seja, foi nessa votação que o processo teve início oficial. E, nessa votação, a gente teve 136 menções à família e 76 menções a Deus. Então, quando a gente está na Câmara dos Deputados discutindo o processo de impeachment, um processo que foi protocolado sob a justificativa de pedaladas fiscais e autorização para aumento do orçamentário, que foi assinado pela Dilma, eu me pergunto, qual é a pertinência de se falar sobre a família e sobre Deus? Então, a gente precisa entender esse discurso não pela obviedade dele, porque, a priori, eu imagino que ninguém seja contra a família, mas sim pelo que ele remete, pelo que ele nos remete e para quais outros discursos ele remete, principalmente. E então eu falo sobre esse discurso como evocando discursos ditatoriais.
e discursos que colocam... Porque a instituição familiar é uma das mais importantes para consolidar também as instituições, o ser mulher e o ser homem. É no núcleo da família tradicional que se constrói a ideia do que é ser mulher e o que é ser homem. Então, evocar essa questão da família também é evocar esses papéis, querer restituir esses papéis. O que nos leva a pensar que, talvez, nesse momento em que a primeira mulher estava presidindo o Brasil, esses papéis estavam sendo, pelo menos, minimamente subvertidos. Bom, um dia depois realmente um dia depois, a votação foi num domingo e a publicação desse perfil foi na segunda-feira seguinte. Foi publicado o polêmico perfil Bela Recatada do Lar na revista Veja, em que atributos físicos, comportamentos como cuidado com a estética, cuidado com o lar, cuidado com o filho, cuidado com o marido, foram exaltados na então vice-primeira-dama Marcela Temer. Ela foi chamada de quase primeira-dama, ou seja, como se ela se encaminhasse de fato ao cargo e não como se ela estivesse estática como vice-primeira-dama, que era o que ela era naquele momento. E me faz pensar essa coisa de ter sido logo no dia seguinte da votação, que abriu, de fato, o impeachment, que esse perfil vem como a ideia de que existe a possibilidade, com a saída da Dilma, que o papel da mulher realmente esteja sendo restituído. Ou seja, aquilo que a Dilma minimamente subverteu do que é ser uma mulher presidindo o Brasil, poderia ser restituído com o impeachment e com a entrada da Marcela Temer como primeira-dama, do Michel Temer como presidente, ou de qualquer outro homem. Enfim. E aí... Bom, quando eu já me encaminho para as considerações finais do livro, eu trago uma questão que, para mim, é muito importante. Nas minhas análises, eu não usei só matérias e discursos populares, midiáticos e jurídicos que aconteceram durante o impeachment. Eu usei discursos que vinham desde a primeira eleição da Dilma, em 2010. Porque eu entendo que o impeachment não começa no momento que a denúncia é protocolada. E ele também não terminou no momento que a Dilma foi retirada do cargo. O impeachment ele transcende essas datas oficiais, porque os discursos que deram fôlego a ele são sociais e são históricos. E aí, nas considerações finais, eu tinha esbarrado com essa matéria em que o Ciro Gomes, ao comentar a pré-candidatura da Marina Silva, ele comenta: o momento é de testosterona. Até engasguei, é uma frase muito feia. E aí... eu trago isso para dizer justamente isso, assim, tendo esse vislumbre, porque o livro uma hora termina, né, e as coisas continuam acontecendo, mas tendo esse vislumbre de que aquilo vai impactar o que está por vir. E agora a gente está vivendo o que está por vir, a gente está vivendo o que veio, e a gente ainda vai continuar vivendo. E é por isso que hoje, mais do que falar do conteúdo do livro, que, enfim, eu espero que a gente possa discutir a participação feminina na política, tendo como norte o impeachment, não necessariamente falando só sobre isso, mas tendo esse norte das consequências do impeachment, e sobre as eleições de 2018. E por isso eu chamei a Viviane Garbellini, professora Bianca. A Vivi, ela é jornalista, ela é mestra. Eu escrevi mestre lá, né? Olha eu. Ela é mestra em comunicação pela Casper. A Bianca foi minha professora. Ela é doutoranda em ciências da informação pela ECA e jornalista também. E eu a chamei aqui hoje porque eu acho que elas têm muito a contribuir, mas eu espero que possa ser uma conversa geral, que todo mundo possa contribuir muito. E muito obrigada. Bom, não desliguei ainda. Então, para abrir o debate, eu gostaria de trazer alguns dados. Até alguns dias atrás, tínhamos 3 candidatas à presidência da República para a eleição deste ano, que é a Manuela Dávila, do PCdoB, a Marina Silva, pela Rede, e a Kátia... Ai, meu Deus.
Não, errei, desculpa. É a Vera Lúcia do PSTU. E aí, agora, recentemente, a Manuela Dávila migrou para a chapa do Lula e do Haddad, do Partido dos Trabalhadores. Então, temos 2 candidatas à presidência, mulheres. Temos a Manuela Dávila como vice, o que também dá bastante pano para manga para discussão. Inclusive, enquanto pré-candidata, a Manuela Dávila participou do Roda Viva da TV Cultura e gerou bastante polêmica e discussão, porque ela foi interrompida 62 vezes, ao passo que a Carta Capital estimou que o Ciro Gomes, que tinha sido entrevistado anteriormente, foi interrompido apenas 8 vezes. Então, isso gera uma grande discussão sobre o espaço das mulheres para realmente falar e exercer a política. Também tem esse dado aqui para a gente começar, de que as mulheres ocupam hoje 54 das 513 cadeiras da Câmara dos Deputados. E, dentre elas, apenas 3 se declaram negras. Bom, eu acho que, com isso, eu posso fazer uma pergunta geral, talvez, e pedir para as convidadas fazerem os comentários que elas quiserem, se sentirem bastante livre. Mas eu queria saber para vocês o que significa hoje ser uma mulher na política brasileira. Oi, vocês estão ouvindo? Oi. Oi. Tá funcionando? Tá. Boa noite. Primeiro eu vou fazer um agradecimento pelo convite e um parabéns para a Larissa, que eu li o trabalho, achei excelente, queria deixar isso registrado, assim. Achei muito bem escrito e muito bem articulado. É um tema que não é propriamente novidade para mim, porque eu já pesquiso há um tempo, mas mesmo assim pude aprender muita coisa, alguns autores novos, e eu achei a articulação muito sintética, assim, eu achei muito maduro o trabalho e parabéns. Bom, quanto ao que significa ser uma mulher na política hoje, eu acho que a primeira palavra que vem na minha cabeça é resistência. Mas, desenvolvendo um pouco mais, eu acho que a gente pensar hoje, nesse momento, para a eleição, é muito diferente da gente pensar em 2016 ou na eleição de 2014. Eu acho que esse panorama mudou bastante. A Larissa falou aqui da Manuela Dávila, da Marina Silva e da Vera Lúcia, mas eu queria lembrar outros nomes também. Como vice-candidatas à presidência hoje, a gente tem, além da Manuela Dávila, que na verdade está numa posição de hold, né, porque, enfim, o Lula é candidato, mas provavelmente vai ser impugnado, então é o Haddad que é o candidato, e ela é a vice, mas ela está ali como uma figura importante. A Cátia Abreu, pelo PDT, que é a vice do Ciro. A Sônia, que é a do PSOL, vice-candidata do Boulos. A Ana Amélia, do PSDB, né, vice do Alckmin. E a Suelene Balduino, que é a vice do senhor Cabo Daciolo, do Patriota. Que, enfim, tem uma expressividade, talvez em termos de pesquisa, pequena, mas ele tem uma expressividade no discurso. Eu acho que ele é importante, talvez, mais pelo tipo de discurso que ele traz, que pode, sim, representar uma parcela da população, e eu acho que é um discurso que a gente tem que ficar atento. E me chama a atenção ser uma mulher a vice. E, além disso, a gente tem a Gleisi Hoffmann, que é a presidenta do PT. Né? E também queria chamar a atenção para outras 2 mulheres que eu acho que são importantes nesse momento, não no executivo nem no legislativo, mas que estão no judiciário. Então, a Rosa Weber e a Carmen Lúcia. Eu também acho que elas sejam figuras importantes. E, bom, o que essas mulheres todas têm a ver umas com as outras? A priori, a gente pode ver que elas são mulheres cisgênero e só. Porque, em comum, elas não têm mais nada. A gente tem mulheres aí da esquerda, da direita, centro, progressista, né, liberal, tudo misturado. Então, a primeira coisa que eu acho que a gente tem que lembrar é que mulheres na política não significa feminismo na política necessariamente. Pelo menos não lá representados. Só que falar de mulheres na política, a meu ver, é falar de feminismo. Porque mulheres na política existem não porque elas caíram do céu e estão lá no palanque ou lá no parlamento. Foi uma construção. E é uma construção de direitos. E construções de direitos têm a ver com lutas. Né? Não foi concedido o direito de votar e ser votada. Foi uma luta que conseguiu constituir esse direito. E eu acho que isso precisa ser sempre lembrado. E aí uma frase que me vem, eu não sei acreditar, se alguém souber o autor exato, me digam, mas assim, é uma frase que é muito falada, principalmente na história. Os direitos não são dados de uma vez,
nem de uma vez por todas. E eu acho que eu já conheci essa frase aí há um tempão, mas acho que foi só em 2016, quando eu vi o impeachment acontecer, que isso caiu a ficha, assim, do que significa isso. Porque eu tenho 29 anos, né? Então, aliás, eu posso dar um dado aleatório? Quando eu tinha 12 anos, eu falava que eu ia ser a primeira presidente do Brasil. Eu não conhecia a palavra presidenta. Se eu conhecesse, eu iria falar presidenta. Então, eu cresci num certo momento de florescimento de mulheres na política. Assim, eu percebia que eram menos, mas, para mim, era muito natural ver mulheres na política. Lá, eu sou de Goiânia. Em Goiás, a gente tem mulheres expressivas. Então, para mim, era um avanço que estava acontecendo. E, com 12 anos, eu falava coisas do tipo: nós precisamos nos unir, mulheres, porque nós sofremos demais. Eu era essa pessoa. Então, para mim, já estava muito claro que ainda faltava muito, mas que a gente estava indo na direção certa. E, sem querer, eu tinha uma visão muito de uma coisa que vai acontecer e depois outra e outra. Tem um nome chique para isso, que é uma visão teleológica, né? Uma visão que tem um fim e a gente vai chegar até lá. E eu acho que a nossa vida social não é assim. Ela é de altos e baixos, indas e vindas, e tem a ver com isso, de direitos que são conquistados, retirados, e voltam a acontecer e tudo mais. Então, queria chamar a atenção para isso, que são direitos, esses direitos vêm de lutas, e a gente precisa ficar vigilante caso a gente queira que eles continuem. O que eu ia falar também é do tempo histórico, né? Se a gente pensar aqui, trazendo a lista que a Larissa trouxe, né, de quantos presidentes a gente teve desde o começo da República, né? A lista que ela traz é desde o começo da República. Se a gente pensar em democracia, a lista diminuiria muito. A lista começaria em... Eu não estudei isso, deixa eu pensar. 1940, 40 e tantos, não sei. O começo da democracia brasileira mesmo, assim, é muito menos. Então, a gente tem uma história de democracia muito menor do que a história da nossa Constituição enquanto nação, enquanto país. Então, acho legal a gente lembrar disso também, que, enquanto um tempo histórico, a gente tem pouco tempo de democracia. E, dentro dessa democracia, a gente tem pouco tempo de lutas e conquistas feministas. Lutas não, mas de conquistas feministas, de mulheres no poder. Então, você pensa, 30 anos, para mim, é muita coisa. Mas, para a história, é uma geração, é muito pouco. E eu queria chamar a atenção também que essa questão dos direitos, enfim, a gente conquista através de lutas. E também existe uma grande questão que eu acho importante, que talvez seja essa uma questão de debate legal, que todo mundo acho que sabe um pouco, que é a questão de leis de cotas. Então, hoje, desde 2009, a gente tem uma definição de que os partidos precisam ter 30% de candidatas mulheres. Mas o que acontece? Tem até uma piada que fala que são as candidatas laranjas, são as candidatas cítricas, né? É uma piada que existe por quê? Os partidos pegam ali mulheres que, às vezes, não têm chances, né, de realmente serem eleitas, elas nem conseguem votos, mas elas estão ali para cumprir a cota. Então, não existe realmente um incentivo de mulheres na política, de mulheres que vão ser lideranças e tal. Então, elas ficam ali para cumprir uma cota e nem sempre isso vai para frente. Mas, ainda assim, na minha opinião, é válido. Então, tá aí talvez um tema para a gente pensar. É válido, não é válido? Como isso pode funcionar? De que maneira a gente pode efetivamente fazer com que as mulheres se insiram na política, financiem, né, consigam financiamentos, porque, enfim, envolve dinheiro. E não estou falando de comprar ninguém, estou falando de realmente custos, né, que precisam ser pagos e tudo mais. Então, como a gente pode realmente incentivar e fazer com que as mulheres estejam lá de fato e não de uma maneira assim laranja? E queria só chamar a atenção também que, além dos nomes que eu falei, uma das coisas que é importante a gente pensar que as mulheres são minoria no Senado, na Câmara dos Deputados, etc., e também são minoria nas lideranças tipo de bancadas, nas lideranças, né, tudo que envolve lideranças de comissões. São poucas mulheres que presidiram comissões especiais lá dentro dessas casas aí, dos espaços de poder. Então, eu não sei se foi uma resposta, mas acho que foi um começo do diálogo da gente aqui. Boa noite. Também agradecer muito o convite da Larissa.
É uma alegria estar aqui de novo com a Viviane, nesse espaço tão importante da cidade de São Paulo. Obrigada. E fui da banca de TCC da Larissa, então tive a honra de olhar para esse trabalho mais de uma vez. Parabéns. É muito importante essa publicação. E, para responder sua pergunta, queria fazer uma pergunta para vocês. Quem aqui se sente diretamente conectado ou conectado a uma campanha para o Legislativo? A campanha eleitoral começa daqui a 2 dias, na quinta-feira. Alguém aqui tem ajudado a construir uma pré-candidatura? Isso não é uma cobrança. Eu posso começar a responder, não estou ajudando. Não é uma cobrança. Mas a gente tem um olhar para a política institucional como algo fora, né? Algo externo, é algo que eu assisto e que eu vou até a urna e que depois eu posso ali ter algum tipo de participação muito externa, né? Muito alheia. Eu acho que isso tem a ver com cultura política, num espaço de privilégio. Então, a gente está numa sala de gente de classe média alta, primordialmente branca, que tem muita condição de exercer participação política. Mesmo nesse cenário terrível que a gente acabou de ver, as condições de quem está nessa sala é muito diferente das condições da maior parte da população brasileira. Então, o que é política para a gente, né? Isso é para pensar. Tem outra coisa que eu acho importante também que a gente olhe, porque se a gente vai olhar só para o cenário institucional, é muito terrível, né? 54 mulheres hoje eleitas no Congresso Nacional, 3 mulheres negras. A sensação que dá é que é melhor a gente ir embora, sim, não tem o que fazer. Então, eu queria propor uma leitura que sai um pouco dessa política institucional. Porque as mulheres fazem política o tempo todo e há muito tempo. A política não se dá só na Câmara dos Deputados. Tem uma palavra que eu não sei se alguém aqui conhece, Ialodê. Alguém aqui já ouviu a palavra Ialodê? Ialodê é o exercício do poder feminino, que 2 orixás femininas têm como possibilidade na mitologia iorubá. Oxum Ialodê e Nanã Ialodê. Essa figura feminina que exerce poder político, ela existe numa matriz de pensamento africano há muito mais tempo do que a gente olha como feminismo, numa perspectiva e numa leitura ocidental do que é o exercício do poder pelas mulheres. Acho que vale muito o tempo inteiro a gente tentar fazer o exercício de deslocar o nosso olhar de interpretação do mundo. De que perspectiva a gente olha? Porque se a nossa perspectiva ela for eurocêntrica, branca, institucional, a gente já perdeu essa guerra. A gente está em guerra e as mulheres já perderam há muito tempo, e as mulheres negras já perderam e não há o que ser feito. E isso nos sufoca. Mas esse não é o único jeito de olhar o mundo. Existe um projeto político em curso no Brasil, há quase 500 anos, de extermínio da população negra. O projeto de extermínio ele tem a data da abolição, né? Ele tem um pouco mais, talvez, de 130 anos, de extermínio da população negra. Esse projeto ele não só deu errado, como as pessoas negras são 54% da população brasileira. Dá para a gente contar essa história com a nossa vitória. Porque mesmo com todo o aparato do Estado, com polícia, com judiciário, com tudo, né? Com o legislativo, com o executivo, tendo esse projeto político documentado, isso está lá nos textos do começo do século XX, isso é um projeto de país. E com todo esse aparato, esse projeto foi mal sucedido. Ele não aconteceu. E ele não aconteceu porque nós fazemos política. E a gente faz política muito bem. Não necessariamente dentro do Congresso Nacional. Quando a gente fala das Ialodês, é esse exercício do poder político que pode se manifestar de muitas formas. Ele se manifesta no voto,
queremos eleger mais mulheres. Também não acho que a gente tenha que abrir mão desse lugar, não é isso. A gente precisa avançar nas instituições. Mas ele também é exercido em muitos atos do cotidiano. Ele é exercido como resistência, ele é exercido como recusa, ele é exercido na constituição das relações. Fica mais como uma provocação para o que a gente chama de política. É muito complexo olhar esse cenário a partir do que a gente acabou de ver, ouvir e presenciar no Brasil recente. A gente ganhou a eleição em 2014. A Dilma ganhou a eleição. Quando agora a gente faz um debate eleitoral como se o foco fosse ganhar a eleição, parece uma loucura tão grande, porque a gente ganhou a eleição. Então, os processos eles são muito mais complexos que isso, e a gente parece espectador ou espectador desses processos. Essa conversa ela é muito importante. A gente olhar para esses dados é essencial. Mas como a gente se mexe a partir disso? Eu tenho ajudado a construir uma candidatura para o Legislativo Federal. E é uma candidatura de homem negro. E muitas vezes as pessoas perguntam, pô, mas olha o cenário, tão poucas mulheres eleitas, como é que vai eleger um homem em 2018? A gente sabe que lugar os homens negros ocupam nesse país. E não é também a Câmara dos Deputados, e também não é a política institucional. Se eu tivesse em outras regiões do país, eu certamente estaria construindo a candidatura de uma mulher negra. Em São Paulo, por inúmeras condições, eu não estou próxima de mulheres negras de esquerda construindo uma política da forma como eu acredito. Mas tem ali um companheiro homem, que é machista como todos os outros, mas que está atento e sabe que a gente precisa de uma mudança profunda, que é um companheiro de luta das mulheres negras e que tem o feminismo como perspectiva. E se essa não for uma proposta, uma possibilidade de homens e mulheres, de pessoas brancas e negras, não há transformação possível nesse país. Aqui, ouvindo, são pouquíssimos homens. A maior parte de nós somos mulheres nessa conversa. E é muito importante que os homens estejam aqui também, né? Os que estão aqui. Porque a misoginia, o machismo, é um problema de toda uma sociedade, assim como o racismo não é um problema só de pessoas negras. Acho que eu não falei o que você perguntou, mas a gente pode continuar aqui a conversa. Claro, fique à vontade. Então, não conhecia o que você falou da cultura da cultura iorubá, que são as Yalodês. Não tinha pensado nessa perspectiva. Eu vim também muito focado em eleição, política institucional, até porque eu estou construindo um artigo que é sobre isso, então eu nem estava bem focada mesmo no recorte. Mas você acha que caberia a gente pensar nesse tipo de sabedoria para levar para a política institucional ou não? Porque eu pensei, não sei se eu pensei certo, mas eu pensei em coisas que eu já ouvi outras lideranças negras falando de solidariedade, né, desse tipo de política que a gente pode chamar de micropolítica, ou pode chamar de outra coisa que vocês quiserem, mas assim dessa política que não é a institucional, que tem muito a ver com mulheres se ajudando, com cooperativas, com solidariedade. Então, fiquei pensando, talvez a gente pudesse pensar em valores dessa cultura, dessa sabedoria, para levar para a política institucional, ou são campos separados e eu não estou falando nada com nada? Se eu achasse separada, eu não estava fazendo campanha. Eu estou, assim, eu não estou dormindo. Entendeu? Aqui eu estou fazendo a minha lição institucional, apesar de falar, né, que essa não é a única possibilidade. Então, eu acho importantíssimo que a gente dispute. E que a gente dispute também esses valores, porque são valores de sociedade. O desenvolvimento, que é um valor para Dilma, por exemplo, que é um valor para Manuela, que é um valor para muitas mulheres. E mulheres em quem eu já votei ou em quem eu poderia votar, ele não é um valor numa matriz africana, se dá para a gente falar assim. Então, a Marcha das Mulheres Negras tem construído uma noção de bem viver muito baseada numa visão indígena, ameríndia. Isso traz cosmogonia outra, né? Não é o homem no centro, não tem uma perspectiva linear de história.
é sim a vida comunitária como base e princípio. E existem mandatos hoje, não na Câmara Federal, mas em cidades do país, que têm esses valores como premissa. O mandato da Marielle Franco tinha esses valores como premissa. Não à toa ela foi executada. A Áurea Carolina, hoje vereadora em BH, tem esses valores como premissa. Tem uma gabinetona em BH. Não só com a Áurea e com a Cida, que foram eleitas, mas com muitas outras candidaturas de mulheres, homens, mulheres trans, que constroem um mandato de fato coletivo. Talíria Petroni, vereadora em Niterói, que também, né, tanto a Áurea quanto a Talíria são candidatas à Câmara Federal. A Talíria, ela sofre ameaças e vive com segurança, e sofre ameaças desde muito antes do que aconteceu com a Marielle. E se você acompanha de perto o que elas têm construído nos territórios, são construções muito ligadas a esses valores ancestrais que eu mencionei. Então, não só isso é uma possibilidade, como é só para isso que faz sentido disputar a política institucional. Porque se for para reproduzir esses valores patriarcais, a gente também não precisa ganhar a eleição, né? A direita faz isso bem. Se for para reproduzir o que já existe, esses homens brancos eles estão lá há mais tempo, eles têm mais experiência. A ideia não é essa. A ideia é, de fato, a gente ocupar esses espaços para fazer uma outra política. Uma política com as pessoas, uma política que faça sentido para a gente. Hoje mesmo eu estava escutando, é uma dica aleatória aqui. A Talíria não conhecia muito bem e eu ouvi ela dando uma entrevista para Maria Vai com as Outras, que é um podcast da revista Piauí. Não sei se interessa a alguém, mas fica aí essa dica. Eu vou aproveitar o gancho da dica que a Vivi deu. Hoje eu estava preparando, né, uns comentários para esse momento de agora. E eu vi que, em janeiro, a revista Piauí publicou uma matéria sobre o que eles chamaram de eleitora nem-nem, que é a eleitora indecisa. Dentro do grupo de pessoas indecisas sobre o próprio voto, 59% são mulheres. Ou seja, as mulheres, nessas eleições, elas são um campo de disputa para os candidatos que querem se eleger. E isso talvez explique o fato dos presidenciáveis, todos eles estarem tentando trazer mulheres para suas chapas. A gente está vendo muitas vice-presidenta. E aí eu vi também essa matéria em que o Alckmin, ao trazer a senadora gaúcha Ana Amélia para sua chapa, ele afirmou: quanto mais a mulher participar, mais ganha a sociedade. E aí eu acho muito curioso, na linha do diálogo que estava tendo aqui, do modelo político mesmo, essa apropriação de pautas das mulheres no momento que é conveniente, né? Então, seja por conveniência ou por coerência, a gente está vivendo um momento histórico em que todos os políticos, por minimamente sensatos, têm que aderir a algumas pautas não feministas. Aliás, não pautas, eu não diria pautas, mas aderir a alguns discursos, alguns posicionamentos, algumas posturas, algumas falas que, em tese, beneficiam as mulheres para conseguirem se eleger. Eu acho que, é claro, a gente tem exemplos extremos como Bolsonaro, mas, no geral, eu diria que a gente está vivendo esse momento em que eles têm essa necessidade, por conveniência, de aderir a esses posicionamentos, o que indica um grande perigo para a gente, porque cada vez mais a gente precisa ter discernimento sobre esse discurso, né? E acho que isso vai bastante na linha do que vocês estavam falando. O que adianta um candidato conservador como Alckmin, de um partido conservador como o PSDB, dizer que quanto mais mulher, mais a sociedade se beneficia? Depende de que mulher e que partido, né? Mesmo entre as mulheres, né, quando a gente citou aqui as mulheres que fazem parte desse panorama da política institucional, a Cátia Abreu é uma figura interessante, porque a Cátia Abreu ela é uma mulher, mas ela não se autodeclara feminista, né? Então, tem alguns discursos que ela faz que a gente pode ver uma aproximação de um discurso feminista ali, mas ela não se auto-intitula. Eu acho que esse tem que ser o nosso critério, né? Porque, enfim, acho que a auto-intitulação é importante. Mas ela é da bancada ruralista, né? Ela é do agronegócio. Então, quando a gente pensa nela versus, enfim,
as pessoas que lutam pelo direito à terra e outras ONGs, etc., já é uma questão, né? Mesmo entre mulheres. A gente está falando, acho que, de modelos de poder, modelos de como a gente olha para a terra, como a gente olha para o acesso aos recursos e tudo mais. Então, é isso. A presença de uma mulher não é necessariamente uma presença feminista. E dentro desse feminismo, que, na verdade, é múltiplo, a gente só fala feminismo no singular. Olá, tudo bem? A gente fala feminismo no singular só para facilitar a conversa, né? Porque é um movimento múltiplo. E até a palavra feminismo ela é problemática, né? Algumas correntes preferem outros nomes. Não sei se vocês estão familiarizados com isso. Pode responder, gente. Que é, por exemplo, movimento revolucionário das mulheres, movimento de mulheres, etc. Mas, enfim, dentro mesmo desse panorama, a gente já tem contradições. E eu acho interessante falar disso, né? Que são modelos de poder e quem tem recurso ao quê. Estou jogando para a Bianca. É um momento tão complexo esse, né? Porque a Cátia Abreu foi ministra da Dilma. E chegou um momento em que nós que votamos na Dilma, eu estou falando aqui um nós, com uma grande licença poética, chegou um momento que nós que votamos na Dilma, a gente se sentiu traído, porque tudo aquilo que foi essencial para ela ganhar no segundo turno foi esquecido. Então, a gente, assim, o que já tinha acontecido com a população indígena e quilombola no primeiro mandato da Dilma tinha sido um absurdo e piorou muito no segundo mandato. A bancada ruralista tinha uma ministra, e, de repente, eram essas as pessoas que estavam colocando ela na fogueira. E a gente estava indo para a rua defender, e dizendo que isso não podia acontecer. Assim, parece uma loucura tão grande, né? Porque não é possível. É muito maluco, é um momento muito maluco. E eu fico sentindo, de fato, a gente muito refém e sempre reativa ao reativo. Eu vou recomendar um texto da Jurema Werneck, que é a diretora da Anistia Internacional no Brasil, e é um texto que tem Ialodê no título, então é simples, Ialodê, Jurema Werneck, vocês vão achar no Google. Porque alguma revista internacional pede para a Jurema escrever sobre feminismo negro. E acho que isso dialoga com o que você está trazendo. E a Jurema fala, olha, eu acho feminismo negro bacana, acho muito importante. Assim como eu acho feminismo bacana e importante. Mas é sempre a partir do que o outro diz sobre nós. Então, você tem um poder hegemônico masculino e as mulheres brancas do norte do mundo falam, não, isso aí não me contempla. E aí eu tenho o feminismo como um movimento social importante para desconstruir o machismo. Mas é uma afirmação de quem eu sou a partir da forma como o outro me olha. Então, de algum jeito, né, eu já, mesmo na definição de quem eu sou, é já validando o olhar que esse outro tem sobre mim. Lá pelos anos 70, você tem mulheres negras, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, que olham para esse feminismo e falam, não, isso aí não diz respeito a todas as mulheres. Estão falando da realidade das mulheres brancas, isso não é sobre mim. Então, eu estou aqui instituindo um campo que é o feminismo negro. De novo, eu me defino e eu me organizo a partir de uma resposta para quem me oprime. E o que a Jurema nos diz é, eu acho tudo isso bacana e interessante, mas me interessa mais a Ialodê. Me interessa mais esse poder feminino ancestral que me pertence, que não afirma quem eu sou a partir da negativa de como o outro me olha. E eu sou feminista, tá? Estou falando que o cenário é complexo. Eu me afirmo feminista. Mas eu acho que cada vez mais a gente precisa se conectar com quem somos e quais são os nossos valores. Porque a gente acredita muito no que falam sobre a gente. Esse livro que a Larissa utiliza no livro, que é o da Silvia Federici, Caliban e a Bruxa, recomendo muito a leitura. É bacana demais. E a Silvia, tive a oportunidade de entrevistar a Silvia para a revista Cult, acho que algum mês do ano retrasado, mas eu posso mandar, se alguém se interessar, me manda um e-mail, biancasantana@gmail, eu mando a entrevista. Porque ali eu pergunto para a Silvia, mas de onde veio escrever o Caliban e a Bruxa, que é a tese dela? Porque ela foi estudar as origens do capitalismo. E ela foi entender o que aconteceu com as mulheres e com as pessoas escravizadas,
especialmente com a destruição dos corpos e de modos de vida das mulheres para que o capitalismo se instituísse. E como ela fez isso? O que provocou? A Silvia ela estudava trabalho doméstico nos Estados Unidos, desde os anos 70, e ela foi como professora convidada para uma universidade na Nigéria. Enquanto ela estava na Nigéria, ela estava numa sala de professoras, professores, e ouviu ali uma conversa entre as pessoas sobre a safra, não lembro se era da mandioca, era a safra de alguma coisa que as pessoas tinham plantado. E a Silvia achou aquilo tudo muito curioso, porque era uma sala de professores universitários, né? Ela falou, mas vocês plantam? E aí as pessoas olharam para ela e falou, como assim, você não planta? Ela, não, eu não planto, mas o que você come? As pessoas perguntaram. Ela, eu como o que eu compro no supermercado. Nossa, mas se não tiver no mercado o que você quer comer? Ou, e se você fizer greve e não te pagarem salário? E se te mandarem embora? E ela falou assim, eu realmente não sei o que eu vou fazer. E aí ela começou a entender o quanto aquele discurso de subdesenvolvimento criado para falar da África tinha a ver com um modo de vida preservado e de resistência. As pessoas, a maior, enfim, parte daquela população que ela conheceu naquele período, não caía num discurso que o Banco Mundial tentou construir no mundo todo, de que o desenvolvimento tinha a ver com ter dinheiro para comprar no mercado. Que as pessoas tinham que vender a terra, porque porque o dinheiro era mais importante do que a terra, e elas podiam comprar tudo que elas precisassem no mercado. E se elas não fizessem isso, elas iam ser subdesenvolvidas. A gente acredita nesse discurso. E ela falou que para ela foi surpreendente lidar com aquela outra noção de tudo. E que ela falou, minha nossa, quando foi que isso deixou de acontecer? Quando foi que a gente parou de plantar a nossa comida? E acreditou e terceirizou isso para o mercado. E ela fala que foi nesse momento que ela que estava ali olhando para o trabalho doméstico, para as relações de gênero dentro de casa, ela fala que ali se abriu a porta da cozinha e ela olhou para o quintal. E aí ela começou a olhar essa relação com o meio ambiente, com a água e com a noção do comum, que é o que ela estuda depois em vários textos, que se conecta muito com essa ideia de bem viver das mulheres negras, das mulheres indígenas. E ela fala que aquilo foi muito revelador. E que foi na Europa medieval, quando ela foi estudar a história, que ela entendeu que isso acabou. As mulheres que dominavam as ervas, as mulheres que dominavam os ciclos da terra, elas foram condenadas como bruxas. As mulheres que iam para os portos queimar todos os grãos, porque a população passava fome, porque iam exportar grãos para outro lugar do mundo, e as mulheres se organizavam ou atacavam fogo no grão, elas foram condenadas como bruxas. E o quanto a gente feminista, em 2018, no Brasil, acredita num discurso machista, patriarcal e colonizador sobre quem nós somos. A gente não é isso. A gente não é isso. Acho que, na verdade, a gente pode abrir. Eu só queria agradecer as falas. Sempre muito enriquecedor ouvir vocês. Muito mesmo. Alguém tem perguntas, comentários, acréscimos? Eu acho sensacional isso que você falou. E eu estou pensando, eu lembrei do Cláudio Prado, de uma fala dele, que ele fala que o grande problema do alfabeto é que o pior produto dele é o analfabeto. Que quando se cria o alfabeto, se cria o analfabeto. E quando você chega na África, que tem uma tradição oral, você desqualifica porque ela não é alfabetizada. E eu acho sensacional esse movimento. Eu fico pensando assim, como que a gente faz esse movimento de volta?
como que nesse mundo que a gente vive, que é o mundo do produto, é o mundo da economia, é um mundo capitalista, como a gente consegue começar a fazer esse desvínculo para resgatar isso. Direto, senão não sai no... Poxa, eu falava realmente alto, não teria problema. Eu não sei exatamente se é uma pergunta, mas eu vou retomar um pouquinho o que vocês falaram antes dos candidatos estarem escolhendo mulheres para vice e estarem se apropriando do discurso feminista. Eu queria saber como é que vocês enxergam essas novas mudanças que estão acontecendo agora. Por exemplo, a Justiça Eleitoral determinar que 30% das verbas têm que ser destinadas para um gênero. A gente sabe que acaba indo muito mais para homens, então... Eu não gosto de falar no microfone, eu fico nervosa. Mas, em tese, se 30% é destinado para as mulheres, principalmente nas próximas eleições presidenciais de 2022, quais são as mudanças que vocês enxergam para lá? Vai ter mais apropriação desse discurso ou vai se abrir mais espaço para essa mulher que já está meio ali, aquela mulher branca... como Maria Amália, enfim, todas elas. É isso. Deu para entender? Oi. Na verdade, não é uma pergunta, mas um comentário para a gente pensar. Eu queria saber, porque assim, é uma pesquisa que fala que o eleitorado masculino nacional majoritariamente se preocupa mais com a corrupção na hora de escolher um candidato. Então, esse candidato, quais são as proposições, quais são as propostas dele para acabar com a corrupção, para a investigação, Lava Jato e tudo mais. Enquanto que, com o eleitorado feminino, a maior preocupação está acerca da educação, saúde e essas questões. Eu acho que isso diz bastante sobre qual é a posição da mulher na política, né? Como a gente está em relação afastada, aproximada, em relação à política. E aí eu queria um comentário assim, sobre isso. Obrigada. Obrigada. Um dado que eu acho que ajuda a responder a sua pergunta é que, na cidade de Tiradentes, aqui em São Paulo, a renda média de uma mulher negra é de um pouco menos de R$1.000. Se essa é a renda média, algumas mulheres negras ganham menos que isso. E quase todas elas sustentam famílias. Então, elas sustentam a si, as crianças, jovens e, muitas vezes, a própria comunidade. Se as relações fossem só de mercado, se as relações fossem só capitalistas, como isso seria possível? Eu acho que a gente não vai voltar, não é voltar, é a gente olhar. Acho que a gente tem um discurso sobre como é a vida das pessoas que não corresponde à realidade. A vida da maior parte da população brasileira não é a vida da classe média paulistana. Não é. E talvez a classe média paulistana precise aprender com a maior parte da população brasileira. O Cláudio Prado, eu sei que ele gosta um pouco, às vezes ele cita o Eduardo Viveiros de Castro. Tem uma frase do Viveiros que eu gosto, que é: a população indígena não é o passado do Brasil. A população indígena é a nossa possibilidade de futuro. Porque é quem sabe sobreviver ao fim do mundo. Isso aqui, tudo que a gente está vendo, é a destruição de determinado mundo em que a gente acreditou. E os povos originários viram seu mundo ser destruído. E estão aqui. Então, acho que tem algo que é mais assim, a gente precisa saber olhar, porque já existe. E não é volta, é futuro. Mulheres para vice, mudança com os 30%. Olha, eu acho dificílimo responder. E a sua pergunta também, Carol, eu acho essas duas perguntas outras muito difíceis. Porque tem algo no jogo partidário... Não é um jogo justo, entendeu?
mesmo esses 30%, eles podem estar destinados para uma candidata, né? 30% do fundo eleitoral. E essa pode ser uma candidata muito conectada a um homem que comanda o partido ou determinado setor do partido. Então, tem algo... É lógico que a mudança das leis é importante. E esses 30%, eles são uma conquista. E eles são uma conquista das mulheres, são uma conquista da disputa feminista pela política institucional, é conquista. Mas a forma como isso é implementado normalmente é repleto de distorções. Tem muitas distorções. Eu acompanhei um pouco de uma polêmica recente dessa candidatura negra com o partido aqui de São Paulo. E é muito complexo. Porque quando a gente olha... Vocês devem ter visto, né? Mas eu apoio o Douglas Belchior e teve a home do UOL, numa segunda-feira de manhã, era pré-candidata a deputado federal pelo PSOL acusa o partido de racista. Essa manchete, ela diz tantas coisas. Primeira coisa que eu vejo nela é, putz, mas o PSOL é dos únicos partidos. Porque tem isso também. E essa é uma das crueldades. Porque o que a gente olha é tão árido e tem tão pouco que aquele que faz o mínimo, você fala, eu tenho que preservar esse mínimo. Como é que eu vou e acuso esse mínimo que eu tenho? Por outro lado, esse vai ser sempre um lugar reservado para as mulheres e para as pessoas negras se a gente não denunciar, mesmo aquilo que é importante para a gente. Então, é cheio de contradições. Eu tenho uma postura muito mais reflexiva. Eu, Bianca, jamais faria isso. Mas foi uma decisão coletiva de uma candidatura. E eu, que estou nessa candidatura, tenho mais a que respeitar. Eu tentei fazer as negociações e as mediações até onde deu, mas tem uma limitação. Tem uma limitação porque mesmo os partidos mais legais, eles são machistas e racistas. Mesmo aqueles que querem desconstruir isso dentro deles. E aí o que você faz quando você chega nesse limite? Você aceita? Ou você denuncia para tentar transformar? Eu não sei a resposta. O meu candidato teve uma resposta, que eu acho legítima. Ao mesmo tempo, eu também olho para quem constrói, para as pessoas negras que constroem dentro do partido, que ficaram furiosas com aquilo. E eu também entendo a fúria delas, porque elas estão ali todo dia tentando construir um partido menos racista. Quando vem isso de fora, parece uma bomba. É muito complexo. E eu acho que esses 30%, a gente só vai garantir que, de fato, traga mulheres feministas com pautas feministas pelo direito das mulheres se a gente for muito vigilante na relação com os partidos. Eu não tenho a menor disposição de construir dentro de um partido. Eu espero que alguém aqui tenha. Porque, senão, a lei não vai... Só a lei e continuarem as mesmas pessoas dentro dos partidos disputando as coisas, não vai ser 30% escrito no papel. Então, acho que a gente precisa tomar algumas decisões, individualmente e coletivamente. Onde a gente vai fazer política? Indivíduo não dá para fazer. Ou dá? Eu acho que não dá. Se não dá, vai ser como? Vai ser no movimento social? Vai ser no partido político? Vai ser no terreiro? Vai ser onde? E cada pessoa aqui precisa também se desafiar nesse sentido. Porque se os 30% forem importantes, todo mundo vai ter que sair daqui, se filiar num partido e tentar entender como é que disputa esses 30% para a pauta ser feminista mesmo. E com isso, eu não estou dizendo que a responsabilidade é nossa, eu não estou aqui querendo trazer para o individual, pelo contrário. É só que a gente assistir e não assumir um protagonismo nessa disputa não vai garantir, né, o que está escrito no papel, apesar do papel ser uma conquista. Desculpa, gente, a minha cabeça é essa confusão mesmo. E eu estou especialmente confusa. Espero que contribua de algum jeito. Sobre a corrupção ou educação, né, é muito louco assim, como os estereótipos de gênero a gente reproduz em tudo o tempo todo. Né? Então, as mulheres preocupadas com educação, que é esse lugar socialmente atribuído a nós. Mas que, por outro lado, é onde a vida acontece. Porque a vida ela não acontece no discurso anticorrupção, a vida acontece na escola. Então, se de um jeito a gente pode, de fato, achar que isso reproduz um discurso de gênero sobre o que é essencial das mulheres, a gente também pode olhar de outro jeito, que é quem está mais conectado à reprodução da vida. Quem está conectado com as questões que importam na vida das pessoas.
Se a gente for olhar de uma tradição feminista, a gente vai dizer que as mulheres estão mais conectadas ao mundo da vida e à vida. E, de novo, assim, dá para ficar citando a Silvia Federici, porque ela escreve muito sobre isso. Ela diz que, por, sei lá, 30 anos, quase, ela negou a história de cozinhar, por exemplo, que ela via a mãe dela na cozinha a vida inteira, e aquilo como sendo uma opressão gigante. E depois que ela vai para a Nigéria, que ela olha para as coisas de outro ângulo, ela vê o quanto na cozinha da família dela ela aprendia sobre a resistência e a memória das mulheres. O quanto fazer a massa de macarrão, o quanto entender para que servia cada erva, era um jeito de passar conhecimento, saber e poder pelas mulheres. Eu queria comentar a pergunta da Bruna sobre os 30%. Fazer um comentário, na verdade, que foi um grande desafio escrever a monografia por vários motivos em relação à temática, né? A primeira, porque eu estava muito próxima do que estava acontecendo. Quando eu comecei a escrever, fazia tipo uns 7 meses que... Não, fazia 6 meses, menos até, que o processo tinha sido concluído. Então, existe uma dificuldade na pesquisa científica, né, em investigar alguma coisa que está tão próxima de você. A segunda dificuldade, que tem muito a ver com o que a gente está conversando agora, é que a gente está falando de novos modelos políticos, de pautas feministas, pautas voltadas à mulher. E, na verdade, a Dilma ela teve tudo na mão dela para apoiar todas essas coisas, e, no final, ela acabou se mostrando muito inimiga nesse sentido, assim. Então, é uma dificuldade fazer uma defesa, de certa forma, assim. Eu não chamaria de defesa, mas, enfim, fazer uma certa defesa dela enquanto mulher, na verdade, é defesa, porque ela sofreu uma violência, né? Eu acho que defesa serve. Fazer essa defesa, tendo em vista que ela agiu contra nós e a favor daqueles que a atacaram, né? Então, é uma dificuldade muito grande. Aí, eu acho que, nesse sentido, da sua pergunta dos 30%, a gente cabe pensar sobre representatividade. Eu acho que a gente teve esses dois movimentos muito fortes. Primeiro, estava todo mundo muito ligado nessa coisa de precisamos de mais mulheres, mais negros, e eu acho que o Fernando Holliday foi um marco nesse sentido, assim, né? Eu vejo muita gente falando sobre isso. Ele foi, eu vejo como um divisor de águas nesse debate sobre representatividade na política. Foi quando talvez a gente começou a espalhar a ideia de que talvez só ter mulheres, só ter negros, só ter lésbicas, gays, enfim, grupos marginalizados na política não adianta. A gente tem que se voltar aos projetos. E, nesse sentido, acho que faz muito sentido o que a Bianca falou sobre a candidatura que ela está apoiando. E também acho que faz muito sentido pensar novos modelos, mais do que pensar nas candidaturas em si. Só que é um debate assim sem fim, né, parece. E me leva a pensar, não sei se viajo muito falando isso, mas me leva a pensar em algumas amigas minhas que pesquisam e atuam sobre direito das mulheres à cidade. E eu tenho acompanhado a atuação delas e percebido e refletido como a política está nas pequenas coisas. Porque no livro todo, basicamente, o que eu estou falando é sobre a divisão do espaço público e privado. Dilma saiu do espaço privado, que é o espaço designado às mulheres, e foi para o espaço público. Isso é inadmissível, socialmente. Foi inadmissível, ela sofreu um impeachment. E nas pequenas coisas isso também está. No fato da gente sair na rua e ter medo da rua escura, medo de ser estuprada, medo de ser assediada, enfim. Então, acho que pensar essas pequenas coisas é extremamente importante, e eu me sinto assim profundamente inspirada assim, quando eu vejo esse tipo de projeto. Só para dar um exemplo, eu não sei se eu fui muito clara sobre qual é o projeto delas, mas, recentemente, elas participaram de uma assembleia na Câmara dos Vereadores, em que estava sendo votado para colocar placas nos ônibus que informassem as mulheres sobre a lei de que nós podemos descer do ponto depois das 10 horas. Assim, é uma coisa extremamente simples. Assim, sabe, muito simples, colocar uma placa. E, às vezes, quando a gente está pensando na esfera federal da política, a gente acaba não se atentando a essas coisas que são tão pequenas. Mas acho que é uma maneira assim, que passa pelo institucional. Acho que isso passa pelo institucional. Você está lá votando na Assembleia
para colocar essas placas, por exemplo. E ainda assim é uma forma de sair desse modelo assim que é tão sufocante às vezes. Acho que pensar as pequenas coisas, tanto pessoalmente, eu realmente acredito que pessoalmente é muito importante, quanto institucionalmente no simples, no cotidiano. Concordo totalmente. E também, quanto às coisas pequenas ou às coisas que parecem pequenas, tem uma questão aí, que é a questão do banheiro em lugares de poder. Então, até pouco tempo atrás, no Senado não tinha um banheiro feminino. Isso diz muito, né, sobre a arquitetura das coisas, como é que a cidade funciona, como é que os prédios, que são prédios de lugares de poder, funcionam. Então, isso diz muito. E aí, sobre a sua pergunta, eu acho que realmente a lei nova é uma conquista, mas só ela não necessariamente garante nada, né? Concordo que é uma coisa que deva ser vigilante, caso a gente queira prestar tanta atenção na política institucional, e eu acho que sim, temos que fazer isso. E você falou de uma palavra que, para mim, é muito importante, que você falou de uma apropriação do discurso. Eu comecei a minha dissertação pensando... Eu estudei imprensa feminina e apropriação do discurso feminista. Só que aí, durante o meu estudo, eu fui vendo que só apropriação não responde muita coisa. Porque, sim, em alguns momentos fica claro para a gente que é uma apropriação de um discurso feminista, porque aquela pessoa nunca se preocupou com aquele assunto e, de repente, está falando de feminismo, você vê que é conveniência. Mas, em muitos casos, tem algo a mais, porque ali, às vezes, se abre uma porta, às vezes é um espaço que está sendo ocupado. Então, assim, o que vai acontecer? Não sabemos. Mas eu acho que se a gente olhar só para essa viés assim, do medo, o discurso feminista vai ser apropriado e isso não vai adiantar de nada, eu acho que não é por aí, porque o que a gente vê acontecendo é uma fragmentação dos discursos feministas, várias causas, várias coisas se misturando, e sim a possibilidade de ocupação de espaços e de que pautas que são feministas, ou então novos modelos de gestão, ou mesmo novos modelos da gestão mesmo, como se diz assim, do tipo de candidatura que é feito, do tipo de gestão que é feita lá dentro, assim, novas formas de olhar, ouvir a população, né? Enfim, usar redes sociais para que mobilize mesmo. Então, enfim, não sei o que vai acontecer, mas acho que a gente tem que olhar também com essa ideia de não só uma apropriação, mas também que significados podem surgir disso, sabe? O que pode ser feito, né? Será que vão se criar novos feminismos? Será que vai fragmentar mais? Então, assim, acho que manter um pouco mais aberto, para não ficar muito fatalista, sabe? Assim. E quanto às pautas sociais, realmente, essas ditas pautas sociais, saúde, educação, infância, são tradicionalmente ligadas ao feminino, justamente porque são da vida concreta, né? Então, eu acho que ressignificar é essencial, porque se a gente, não, isso é coisa menor porque é feminino. Não, né? A gente tem que entender por que elas são tão importantes. E só para jogar assim um questionamento, eu ouvi justamente a Cátia Abreu falando que o que ela acha, na postura dela de não feminista e tal, é que essas bandeiras não produzem PIB. Então, o argumento que ela usa é justamente dentro dessa lógica economicista, né, dos grandes poderes, e ela diz que ela, na opinião dela, ela foi acabando ocupando os espaços porque a bandeira, entre aspas, dela é uma bandeira que economicamente é viável, que tem grupos econômicos fortes que podem apoiá-la. Então, assim, não estou defendendo a Cátia Abreu, mas é uma questão, né? Então, talvez essas pautas, feminismo, tipo assim, feminismo não mobiliza dinheiro. É essa ideia, assim, para a gente pensar, tipo, mas o que poderia mobilizar? Como que a gente pode estar lá sem necessariamente ser uma defensora do agronegócio, etc. E quanto a... Deveria mobilizar. Assim, não deveria mobilizar através do dinheiro, mas é uma questão. E quando você falou da defesa, eu acho que é isso mesmo, é uma defesa enquanto mulheres, porque, igual estou falando aqui, não estou fazendo uma defesa aos pensamentos de Cátia Abreu, mas eu acho que a gente precisa conseguir fazer uma crítica não misógina. Eu tenho falado muito disso, uma crítica não misógina a essas mulheres. Eu acho que é essencial, porque a gente tem tanto argumento, né, que cair numa crítica misógina realmente baixar o nível, como a gente viu aqui a Larissa apresentando, os adesivos, né, e outras imagens e falas. Enfim.
Queria agradecer de novo todas e todos que vieram mesmo. É muito importante. Muito obrigada.